No Oriente Médio, à exceção talvez de Israel, poder é uma coisa que se toma e que se mantém com quem tomou, até que outra força, outro líder, tire de você e assuma esse poder. Bem, independentemente do que possa acontecer, e uma prova viva disso é Bashar al-Assad, que está se transformando num genocida, seja lá, ainda que a gente não considere, por exemplo, a questão da utilização de armas químicas, cujas evidências vêm crescendo, principalmente ao longo dos últimos 3 meses. A evidência de utilização vem crescendo ao longo dos últimos 3 meses e culminou agora com essa imensa denúncia de que pode ter havido até 1.300 mortos, crianças, idosos, enfim. As imagens são eloquentes. Eu estive numa cidade do Iraque nos anos 80 que foi atacada, uma vilazinha curda, que foi da minoria curda, que foi atacada pelas forças iraquianas com armas químicas e a aparência dos corpos, a aparência das vítimas era rigorosamente igual a essa que está sendo exibida, que está sendo mostrada, que foi encontrada ali com aquelas dezenas de corpos, talvez centenas. Enfim, a escalada vem aumentando extraordinariamente. A Síria é o único país do mundo, vale lembrar, que tem um comando aeroestratégico cujas armas de dissuasão, ou agora, como vemos, de destruição em massa, são armas químicas, e que foi montado pelo pai do Bashar, a partir da consultoria de um general soviético chamado Anatoly Kutsevich, e que teria desviado, desde aquela época, centenas de quilos do concentrado original, com o qual se faz 3 tipos de gases que podem ser abrigados em ogivas de mísseis, em bombas inteligentes ou apenas bombas burras de queda livre, ou granadas de artilharia, ou até mesmo pequenas granadas disparadas, como se fossem mísseis de ombro, aqueles mísseis utilizados por um único homem. O dia hoje foi dominado por esse assunto. Nesse momento, a gente está em contato direto com o jornalista Guga Chakra, correspondente do Grupo Estado em Nova York, e que tem informações muito recentes a respeito disso, uma delas que chega a ser, até certa medida, surpreendente, a de que há um pequeno número, não sei se pequeno número, mas há um certo número de políticos, parlamentares republicanos, que são simpatizantes ou têm simpatia pelo regime do Bashar al-Assad. Correto isso, Guga? Godoy, aqui nos Estados Unidos, o que cresceu muito nos últimos meses é a suspeita em relação à oposição, especialmente por algumas alas do Partido Republicano, como a ala libertária, a ala do senador Rand Paul, por exemplo. Porque, em primeiro lugar, eles acham que os Estados Unidos não devem se envolver em nenhum conflito na região, gastando dinheiro do contribuinte americano. Em segundo lugar, porque eles acham que os cristãos, de uma certa forma, corretamente, apoiam o Assad. E eles avaliam que uma queda do Assad levaria, talvez, a massacres de cristãos. Algumas vezes já ocorrem alguns massacres em algumas vilas cristãs na Síria, mas porque os cristãos são muito associados ao regime. A gente sempre costuma falar do Assad, alauíta. Verdade, o Assad é alauíta, mas muitos membros do alto escalão das Forças Armadas da Síria são cristãs. E o apoio cristão ao Assad é maciço. Todas as autoridades cristãs na Síria declararam apoio. E esses políticos republicanos preferem proteger os cristãos no mundo árabe, da mesma forma, mais ou menos, em relação aos coptas no Egito. Mas eles são uma ala do Partido Republicano. Tem uma outra ala do senador John McCain, por exemplo, que não, é super anti-Assad, que defende uma intervenção americana, claro que não uma intervenção enviando tropas para a Síria, mas talvez com o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea, por exemplo. Já a administração Obama não suporta nenhum dos lados, eles não gostam do regime do Assad, obviamente, mas eles são extremamente desconfiantes de muitos grupos da oposição. Um deles, com a Frente Nusra, foi colocada pelo Obama na lista de entidades terroristas. Eles gostam de General Idris, que é um homem respeitado, mesmo na Síria, é um homem que é um líder do Exército Livre da Síria, só que ele não tem tanto poder sobre as facções na Síria. São mais de 1.000 que lutam entre elas e muitas delas são radicais. Por isso a administração Obama tem muito medo de se envolver nesse conflito na Síria. E o Obama não gosta de se envolver em muitas questões do Oriente Médio, ele quer ter um pouco de distância.
Portanto, ele precisa de um pouco de desculpa para não entrar no conflito na Síria. Ele, desde o ano passado, quando ele falou que o uso de armas químicas seria um divisor de águas, ele vem tentando à distância, agora fala que vai armar a oposição, mas, na verdade, o Obama não quer uma intervenção militar na Síria, não porque ele goste do Assad, mas porque simplesmente ele acha que o resultado não seria tão positivo nesse momento, Godoy. E apenas para encerrar, Guga, você acha que a administração Obama, embora não concorde com uma intervenção da qual ela poderia eventualmente ser a líder, mas ela integraria uma coalizão? Olha, liderada, Godoy, por exemplo, pela França, que até já se propôs a isso? certamente, leading from behind, talvez eles participassem, especialmente depois dessas cenas de hoje, claro, se conseguirem comprovar que foi o regime sírio. A gente não pode esquecer que a Rússia acusa a oposição, portanto, qualquer iniciativa no Conselho de Segurança para condenar o regime sírio não vai ocorrer, porque a Rússia usará o poder de veto. Agora, os Estados Unidos talvez participasse, mas não tem muito entusiasmo aqui nos Estados Unidos por essa questão da Síria. E além da questão da hipocrisia, porque os Estados Unidos não fizeram, continuam ajudando militarmente o regime do general Sisi no Egito, que também massacrou cerca de 1.000 pessoas, usando armas convencionais, é verdade, mas existe essa... Os americanos não querem se envolver na Síria. A Síria não é um país, a população americana não tem muita vontade, especialmente depois da guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão. Foram duas guerras muito traumatizantes para os americanos. Eles pensam mais em questões domésticas no país nesse momento. Agora, se houver uma coalizão, talvez liderada pelos países europeus, pode ser. Só que nesse momento todo mundo desconfia tanto da oposição, e antes do episódio de hoje, para muita gente aqui nos Estados Unidos, já vinha aquela história, olha, é melhor permanecer com Assad, porque pelo menos ele pode controlar o país. Quer dizer, já vinha uma tendência cada vez maior de aceitar uma vitória do Assad, ou pelo menos aceitar que o Assad permaneça no poder até o ano que vem, porque é bem provável que ele caia, ele tem um grande apoio popular na Síria e controla grande parte do país, não se vê nesse momento nenhum cenário em que ele possa ser deposto, portanto eles aguentariam até o ano que vem, consolidando alguns territórios importantes com os rebeldes, para que na eleição do ano que vem conseguissem pressionar via Rússia ao Assad não concorrer, mais ou menos como Abdullah Saleh no Iêmen, e aí surgiu um líder que fosse aceito pelos dois lados, não uma figura muito forte, mais ou menos como o atual presidente do Iêmen, uma figura moderada ali que, num primeiro momento, pudesse levar adiante uma transição. Mas a gente não pode esquecer que o Assad é muito popular na Síria. Eu estive lá, Godoy, tem que levar isso em consideração, não apenas pelos cristãos alauítas e drusos, mas também pela classe média sunita secular de cidades como Damasco, Homs e na costa mediterrânea. É mais ou menos o grupo de pessoas que apoiam o general Sisi no Egito, apoiam o Assad na Síria. E a oposição síria é muito semelhante à oposição da Irmandade Muçulmana no Egito.